Era um garoto que, como muitos no sertão, amava Luiz Gonzaga. Beto tinha 10 anos quando pediu de presente uma sanfona. Desde os 3 anos de idade, ele falava que queria ser musgueiro, músico, na sua linguagem infantil. A mãe comprou e o matriculou na academia de acordeon. E passados mais de 40 anos, ela ainda se lembrava do dia da formatura do filho. Dentre todos os formandos, só seu filho, Beto, fez o número solo. Você foi o único que fez solo. Ah, isso foi E ainda fez o solo da música de Ari Barroso. Os outros todos tocaram em conjunto, né? Foram muitos em conjunto. Mas ele fez o solo sozinho. Ele sozinho no acordeão cantou Folhas Mortas de Ari Barroso. Eu não me esqueço. O menino Beto cresceu. E anos depois, o poeta Torquato Neto disse sobre ele: há várias maneiras de se cantar e fazer música brasileira. Gilberto Gil prefere todas. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Procissão é uma canção de Gilberto Gil, composta quando ele morava em Salvador, mas o cenário da música é Ituaçu, onde ele passou a infância. Ituaçu é uma pequena cidade da Caatinga, no interior da Bahia, perto da Chapada Diamantina, que hoje tem por volta de 20 mil habitantes. Quando Gil morou na cidade, não chegava a 1000 o número de moradores, e a cidade tinha apenas 2 ruas. Ficaram marcadas em Gil as lembranças das festas, as juninas e as religiosas, e as procissões que passavam em frente à casa do menino Beto, como era chamado pela família. E eu me lembrava dos andores, das pessoas carregando os santos e tal. E quando eu fiz procissão, era exatamente a reminiscência daquelas procissões de Ituaçu. É uma das canções que Gil mais regravou. Só nos anos 60 foram 3 versões. No seu primeiro compacto, pela RCA Victor, no seu primeiro LP, pela Philips, e no seu segundo LP também, aí já revista pelo Filtro Tropicalista, acompanhado do grupo Os Mutantes. É a versão de procissão do primeiro disco de Gil, Louvação, gravado em 1967, com arranjo de Dori Caymmi, que eu vou analisar nesse vídeo. José Gil, o bisavô de Gilberto Gil, era um escravo alforriado, que comprou a sua liberdade um pouco antes da abolição e abriu um armazém na cidade baixa de Salvador. Seu filho João foi da Guarda Nacional, já era da classe média da cidade, mesmo sendo filho de ex-escravo. João teve muitos filhos, e um deles, José Gil, como avô, se formou em medicina. O futuro doutor Gil Moreira ainda era estudante de medicina quando conheceu e começou a namorar Claudina, que era professora. Se casaram e resolveram morar no interior. Começar a vida em Salvador era mais difícil naquela época. Havia também muita demanda no interior da Bahia, né, por professores e médicos e tal. Eles resolveram ir para Ituaçu e foram para Ituaçu. Claudina logo engravidou, mas como a família ficou na capital, foi para Salvador ter o filho. E só por isso Gilberto Gil é soteropolitano. No ano seguinte, 1943, nasceu Gildina, e a família se formou com a ida também para Ituaçu de Lídia, tia de José Gil, que criou o sobrinho porque os pais dele morreram muito cedo. Lídia era professora em Salvador e se aposentou, e foi para Ituaçu cuidar de Beto e Dina enquanto os pais trabalhavam. A tia-avó virou a avó, que os netos não conheceram. Meu pai com os afazeres de médico no consultório, aí ao lado, minha mãe ensinando professora primária ali no grupo escolar e minha avó tomando conta da casa, tanto do ponto de vista de todos os afazeres domésticos, a administração de tudo, quanto também da educação, da alfabetização dos 2 netos, eu e minha irmã Gildina. Ela ficou com essa tarefa, nós não fomos para a escola, ela ficou com a tarefa de nos alfabetizar e nos ensinar tudo. E aqui, nessa cozinha, que era o quartel-general dela, aqui era a sala de aula matinal. E a música sempre muito presente, ou no rádio da casa, que sintonizava as rádios da capital Rio de Janeiro, ou nos alto-falantes da cidade, que tocavam Luiz Gonzaga, a primeira paixão de Gil. Na trilha sonora de Ituaçu tinha também os violeiros, que chegavam no dia da feira. Tinha o sanfoneiro Sinésio e a lira Ituaçuense, uma banda filarmônica que encantava o pequeno Gil. O pai de Gil era um dos 2 únicos médicos da cidade,
e para os padrões de Ituaçu, era uma família da classe dominante. Moravam na rua de baixo, a mesma rua do juiz de direito, do padre, do outro médico, dos comerciantes, a elite local. Na rua de cima, de terra batida, moravam os comerciários, os empregados domésticos, enfim, a classe mais desfavorecida da população. O clima político era de muita rivalidade entre os dois maiores partidos da época, a UDN e o PSD, e isso transbordava até para os médicos locais. Quem era simpatizante do PSD se tratava com o pai de Gil, e quem era udenista se tratava com o Dr. Gouveia, que era da UDN. E isso era radical. Se havia um paciente do PSD correndo risco de vida e o pai do Gil não estivesse na cidade por algum motivo, ele poderia morrer. Gil e a irmã passavam os 3 meses das férias de fim de ano em Salvador, na casa da irmã de José Gil, Margarida, e a viagem de 470 quilômetros entre Ituaçu e Salvador era uma epopeia. Muitas vezes nós fomos para Tanhaçu para pegar o trem nos carros de boi. Juntava a família inteira, botavam colchões, travesseiros, os apetrechos todos, um carro de boi atrás com a bagagem toda. Nós saíamos cedinho, 3 horas da manhã, para ir para Tanhaçu, para pegar o trem. O trem ia para Cachoeira. Dali, eles pegavam o vapor de Cachoeira, que ia pelo rio até desaguar na Baía de Todos os Santos, no Porto de Salvador. Nas temporadas de férias na capital, Gil e a irmã tinham contato com a vida cosmopolita de Salvador e ainda passavam o carnaval na cidade, antes de voltar para o interior. Então Salvador já era uma cidade bastante conhecida pelos irmãos, quando se mudaram para lá, em 1950, para fazer o ginásio. Não tinha ginásio em Ituaçu, então eles se mudaram com a avó Lídia para a mesma casa da tia Margarida onde passavam as férias, no bairro de Santo Antônio. Até se mudar para Salvador, Gil não conhecia o peso da discriminação racial. Ituaçu era uma cidade pequena e miscigenada, e a sua família era da elite local. Mas ao entrar no Colégio Marista, frequentado pela classe alta de Salvador, Gil percebeu que era o único negro em toda a escola. E logo veio o choque maior. Ele fez uma pergunta para o professor, que respondeu rispidamente: "Cala a boca, seu negro boçal." Gil conheceu o racismo aos 9 anos. Se na escola ele tinha contato com os filhos da elite de Salvador, no bairro onde ele morava, os contatos eram outros. Era um bairro da classe média baixa, dos negros, dos árabes, a elite dos imigrantes. Santo Antônio era um bairro colonial, onde ficavam as igrejas mais antigas, as fundações da cidade. Representava na época o que havia de mais importante na acumulação cultural da classe média baiana. Gil afirmou que naquela época Santo Antônio era o bairro central da cidade, a centralidade cultural de Salvador, e lá nasceram os grandes blocos carnavalescos, como Filho Gigante. Já com bom domínio do acordeon, Gil é convidado para tocar jingles na rádio, e lá conheceu o Jorge Santos, dono de uma agência de publicidade e de um estúdio. É o primeiro contato do Gil com a música profissional, com estúdios de gravação. Assim como para muitos da sua geração, como Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, tudo mudou, com o aparecimento de João Gilberto e da Bossa Nova. Gil abandonou o acordeon, pediu um violão para os pais e comprou um método de violão do grande violonista Garoto. Com o violão vieram as primeiras composições, sambas, muito influenciados pela batida e pelo jeito de cantar de João Gilberto, baiano do interior, como ele. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Gil compunha jingles também. Era uma forma de ganhar uns cachês. E o exercício de compor jingles, segundo ele, foi importante para sua carreira como compositor popular. Gil já estava fazendo curso de administração na Universidade Federal da Bahia e passou num concurso para trabalhar na Alfândega de Salvador e conciliava estudos e emprego. Nessa época, começo dos anos 1960, o publicitário Jorge Santos criou um programa de televisão que ia ao ar aos sábados. O JS Comanda o Espetáculo, na TV Itapuã. Era um programa de variedades, como um Silvio Santos ou um Fausto Silva. Ficava a tarde de sábado inteira no ar. Gil era sempre convidado para cantar nesse programa de TV, mostrava as suas músicas e começou a ficar conhecido em Salvador. Jorge Santos resolveu abrir uma gravadora, a JS Discos, e convidou Gil para gravar um compacto duplo de 78 rotações, o primeiro disco dele, chamado Gilberto Gil, Sua Música, Sua Interpretação, em 1963. Meu sambinha foi brincar, caiu
ficou quebrado sem querer, partiu. Deus ao meu lado, coitado. Nesse mesmo ano ele conhece um parceiro de vida fundamental, Caetano Veloso. Caetano conta que já o conhecia da televisão pelo programa de Jorge Santos, e a sua mãe, Dona Canô, costumava chamá-lo quando Gil aparecia. Caetano, venha ver aquele preto que você gosta. Ficaram imediatamente amigos, e através de Caetano, Gil conheceu a irmã dele, Maria Bethânia, que ainda estava no colégio, e depois Gal Costa, que era conhecida ainda como Gracinha. Esse núcleo base e mais Tom Zé montam espetáculos coletivos no Teatro Vila Velha, ainda amadores, mas já com ambições profissionais. No fim de 1964, Gil se forma em administração de empresas, para orgulho dos pais. A empresa Gessi Lever o convida para um teste em São Paulo, em janeiro de 65. E lá, durante uma noitada no bar João Sebastião Bar, conhece um estudante de arquitetura conhecido por Carioca. Gil sobe no palco e canta uma música sua, o Carioca também, e Gil fica impressionado. Quando volta para Salvador, conta para o Caetano: conheci um cara fantástico. Todos chamam ele de Carioca, mas o nome dele é Chico Buarque. Pouco tempo depois, Gil estava saindo do seu trabalho na alfândega, de terno e gravata, quando vê um grupo de universitários fazendo uma vaquinha para comprar cachaça. Um deles está usando óculos escuros, como se fosse um cego, e está tocando violão, e Gil logo o reconhece. Era o Carioca, Chico Buarque, viajando com amigos da faculdade. Gil foi aprovado nos testes da Gessi Lever e se casou com a namorada Belina para se mudar para São Paulo, no meio de 65. Antes de se mudar, Gil fez seu primeiro show solo, em que ele lança uma música que já se imaginava fora da Bahia. Eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. A Gessi Lever tinha um projeto para o Gil, fazer dele o primeiro executivo negro da empresa, e esse projeto incluía fazer longos estágios no exterior. Gil levava uma vida dupla, trabalhava durante o dia e a noite era toda dedicada à música. Saía todas as noites para bares, reuniões em casas de amigos, para o teatro de arena, sempre mostrando as suas músicas e conhecendo novos compositores. Caetano também se mudou para São Paulo na mesma época, acompanhando a irmã Bethânia, que participava do espetáculo Opinião, com direção de Augusto Boal. Outro espetáculo de Boal que estava em cartaz também, o Arena Conta Zumbi, tinha músicas de Edu Lobo e era um grande sucesso de público. Boal conheceu todo o núcleo baiano, incluindo ainda Gal e Tom Zé, e resolve fazer um espetáculo como o do Zumbi, mas falando dos problemas do Nordeste brasileiro, e chama esse espetáculo de Arena Canta Bahia. A direção musical foi assinada por Caetano, Gil e Jardes Macalé, mas a direção geral de Augusto Boal, naturalmente, se impunha como a última voz. Boal, por exemplo, recusou as músicas de Dorival Caymmi, sugeridas pelo grupo baiano, porque fugiam do tema proposto por ele: contar uma história de retirantes que fugiam da seca do Nordeste. Não lhe interessava uma coleção das mais belas canções baianas, mas sim fazer um teatro que condenasse a ditadura. Uma das músicas do espetáculo, que se encaixava perfeitamente com a mensagem política da peça, já tinha sido trazida pronta por Gil da Bahia: Procissão. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. Segundo Gil, Procissão é uma canção bem ao gosto do pensamento de esquerda da década de 60. Nas palavras dele, solidária é uma interpretação marxista da religião, vista como o ópio do povo e fator de alienação da realidade, segundo o materialismo dialético. Em Procissão aparece muito mais o Gil fã do Luiz Gonzaga do que o fã do João Gilberto. Mesmo na letra, em que ele usa um linguajar mais popular, como muitas vezes Luiz Gonzaga fez nas suas músicas. Na primeira versão gravada por Gil, em um compacto logo depois da peça Arena Canta Bahia, Gil chega a errar os plurais nos versos, como se fosse mesmo uma pessoa do povo, um sertanejo falando. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E também, musicalmente, é uma canção mais próxima da música de Gonzaga. É pré-bossa nova, sem a riqueza harmônica de outras músicas de Gil do período, como Eu Vim da Bahia e Beira-Mar. A música começa com uma citação de uma oração a São José pedindo chuva, que pode ter sido ouvida por Gil nas procissões em Ituaçu. A melodia desse trecho é uma melodia modal, porque é construída em cima do modo grego mixolídio. Nesse modo grego, o 7º grau é menor. A nota que caracteriza o mixolídio está aqui. Aqui estou em vossos pés.
O modo mixolídio é conhecido aqui no Brasil como um dos modos nordestinos, uma das escalas mais utilizadas em músicas da região Nordeste. O músico e arranjador Dori Caymmi produziu o disco Aquele Som dos Gatos, gravado em 1966, com o grupo Os Gatos, um projeto do grande produtor Armando Pitigliani. O arranjador do disco dos Gatos era Elmir Deodato, e Dori ficou muito impressionado com a sonoridade que Elmir usava, misturando o sax de Paulo Moura e as flautas do Copinha e do Meirelles. Na orquestração de Procissão, Dori Caymmi usou exatamente esse naipe de sopros, flauta e sax. Mas aqui são duas flautas, um sax alto e um sax tenor, além do violão do Gil, bateria e percussão. Uma sonoridade muito limpa. A forma de Procissão é ABB, com cada trecho com 18 compassos. Não tem refrão. São 3 letras diferentes na sequência. A forma desse arranjo é assim. Começa com a oração a São José, depois uma introdução, e segue a música inteira, ABB. Depois repete a parte A, e tem uma pequena coda, repetindo 2 vezes os últimos 4 compassos da parte A. O começo da música, com a melodia de uma procissão, é cantado a capela, ou seja, sem nenhum acompanhamento instrumental, com o coro cantando a mesma melodia em 2 oitavas. Homens em 1 oitava, mulheres 1/8 acima. Meu divino São José, Aqui é a nota característica do modo mixolídio, aqui estou em vossos que dá esse tom modal para essa introdução. Dai-nos chuvas com abundância, meu Jesus de Nazaré. Uma frase de flautas começando em intervalos de quartas. E depois em intervalos de terças. E o sax também em terças. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. A sonoridade é simples, com o violão maravilhoso do Gil e a percussão bem leve. Tiram chapéu. Eles vivem As flautas citam a oração da introdução, com acompanhamento dos sax. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Respostas em terças das flautas. Entregar o corpo ao chão, só depois de acordes das flautas e dos sax em posição cerrada. Todas as notas muito próximas umas das outras. E acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeito. A frase em terças da introdução, com as flautas fazendo a terça maior, enquanto o violão fez a terça menor. Base harmônica com flautas e sax. Promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus... Agora o mesmo acompanhamento nas flautas e sax do fim da introdução. Olha lá, vai passando a procissão. Na repetição do A, o Gil faz outra progressão harmônica, outra sequência de acordes. Vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. Esperando que Jesus prometeu. De novo o acompanhamento dos sopros em posição fechada, as notas todas muito próximas. Esperando que Jesus. E as flautas citam a melodia da oração para terminar a música. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima.
Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu.